Olá, estamos começando mais um podcast Educação e Carreira e hoje nós vamos tratar do tema: será que ainda vale a pena cursar Direito no Brasil? E quem vai estar conosco aqui respondendo essa pergunta é a doutora Camila Salgueiro da Purificação Marques. Eu até falei que esse nome é um nome mais aristocrata, né, Camila? Você é brasileira, mas você tem um pouquinho de portuguesa também, né? Antes de eu te apresentar, como que é isso daí? Você é portuguesa ou é brasileira? Eu sou brasileira, Murilo. Sou brasileira, né? Primeiro, né, uma alegria estar aqui nesse podcast hoje, né? Oi para todo mundo. E eu sou brasileira, nasci em Maringá, no Paraná, mas tenho dupla nacionalidade portuguesa também, porque meu pai nasceu em Portugal e os pais da minha mãe também. E eu ainda tenho familiares lá, na terrinha e tudo mais, enfim, então é uma ligação muito próxima com Portugal. E por isso esse nome, então, bem... Esse nome chique, né? Maravilhoso. Chique, né? Tem ido para lá? Não, já... Olha, a última vez que eu fui foi em 2017. 2017 eu fui 2 vezes. 2017. E aí, depois, também, né? Depois, agora, 2020 queria voltar, mas veio pandemia, enfim, né? E o euro tá muito caro, né, Murilo? Aí também fica mais difícil. Já começamos aqui conversando, mas eu vou apresentar a Camila para vocês conhecerem. Camila, apesar desse rostinho, parece que ela tem 13 anos, mas ela não tem, não. Ela também é nova, né? Não vou falar que ela... Mas a Camila é graduada em Direito, né? Bacharel em Direito, também advogada, se formou ali pela UEPG, né? Universidade Estadual de Ponta Grossa. O mestrado dela, ela fez pela PUC São Paulo e o doutorado recentemente concluído, né? Pela PUC Paraná. Me fala um pouquinho, esse doutorado, qual que era o tema, tanto o doutorado quanto o mestrado? Fala rapidamente aí, como é que foi? Legal. Então, no mestrado, no PUC São Paulo, eu falei sobre execução provisória, pesquisei sobre execução provisória na área civil, né? Então, para todos entenderem, para ficar assim, né, traduzir o juridiquês, mais ou menos assim, quando você recorre de uma sentença, né, por exemplo, e a esse recurso não é atribuído efeito suspensivo. Tem algumas hipóteses legais que, mesmo não tendo transitado em julgado, né, como não tem eventual efeito suspensivo, você já pode executar a decisão desde pronto, ainda que caiba recurso, ainda que o recurso dessa decisão não tenha sido julgado. É uma execução provisória, mas depois o recurso pode ser revertido, como que isso funciona tecnicamente no processo civil. Fui orientada pelo Sérgio Seiji Shimura, que é desembargador, era promotor, foi pela lista tríplice, né? Acabou sendo desembargador, ainda é desembargador no TJ São Paulo, professor da PUC São Paulo, especialista em execução. E no doutorado, na PUC Paraná, eu fiz a tese, né? Escrevi a tese, defendi em 9 de março de 2020. A data do mestrado eu também não esqueço, 21 de agosto, fez 7 anos agora, 21 de agosto de 2014. Essa data de grande nervosismo a gente não esquece. E sei a data do meu TCC também, viu? A minha é 31 de março de 2014, meu doutorado. Olha aí. Essas datas. Você lembra do TCC, Murilo? A gente pode denunciar a sua idade? TCC, cara, TCC foi em administração, foi em 1995, dezembro de 95. Não, dezembro de 94 e Direito foi em 97. Foi ali em novembro de 1997. Bom, eu lembro até o dia, 28 de outubro de 2011. Aqui é um pouco mais recente, né, Murilo? Já que a gente está falando de números, então eu vou dar alguns números para fazer a pergunta do tema do podcast, né? Legal. Hoje no Brasil nós temos mais de 1.200.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Ou seja, é um advogado para aproximadamente 175 habitantes. Né? Se não me engano, nós só perdemos para os Estados Unidos e para a Índia em termos de número absoluto de advogados. Existe uma estimativa que há mais de 3 milhões de bacharel em Direito no Brasil. São em torno de 1.700 instituições de ensino superior brasileiras que oferecem o curso de Direito. Esse número varia muito conforme o censo. Ele muda bastante. Mas nós temos hoje, Direito é o 3º maior curso do Brasil, perde ali para Engenharia e Administração em termos de número de alunos, mas são um pouco menos de 900.000 alunos de Direito. Com esses números tão grandes assim, vale a pena ainda fazer Direito no Brasil, Camila? Olha, eu acho que vale. Você acha que vale? Muito a pena, muito a pena.
E isso porque a gente não está falando nem dos desafios tecnológicos ainda, né? Mas eu acho que vale. Desculpe te cortar. Você acha que vale porque você é coordenadora do curso de Direito da Unifaciar ou você ainda acredita, mesmo não sendo coordenadora? Defende eu acredito, mesmo sendo, né, coordenadora do curso de Direito do Campus Araucária, enfim, da Unifaciar, eu acredito, sim, bastante no direito. Eu até pulei uma pergunta, você falou, né, antes de eu voltar nesse assunto que é mais polêmico aí, para deixar o pessoal mais curioso ainda, você me perguntou o tema do doutorado, eu não respondi, né, controle de constitucionalidade. E é interessante a gente entrar nesse tema, até para fazer uma comparação, pelo seguinte: na minha tese de doutorado, eu analisei todas as decisões proferidas pela Corte neozelandesa no ano de 2019 e também pela Corte canadense no ano de 2019, porque Nova Zelândia é o país que possui o controle de constitucionalidade mais fraco de todos os países de modelo de controle fraco, e o Canadá o mais forte dentre os fracos, digamos assim. E fiz uma comparação com o modelo que é considerado pelos doutrinadores como ultra forte no Brasil. E por que eu estou falando disso? Porque a Corte Constitucional tem muito menos casos do que, né, a nossa Corte aqui, o nosso STF, né? Então aí também a gente vê que o nosso país tem uma demanda jurídica muito grande. Então começa por isso também. Nós temos a possibilidade de judicializar muitos temas, muitas questões. Então, aqui se chega um número muito grande. Claro que também nós temos características muito diferentes, né, da Nova Zelândia principalmente, né, do Canadá também, mas da Nova Zelândia principalmente. Mas, aí só para ter uma noção de números, assim, no Canadá, eu agora não me lembro de cabeça, mas eram em torno de 150 decisões no ano de 2019, proferidas pela Corte, e, né, na Nova Zelândia, mais ou menos em torno de 60 ou 70 decisões. Outro caso, agora não me lembro de cabeça. Então, para a gente ver que o número de demandas no Brasil é muito alto. E aqui, nós ainda temos demandas de direitos básicos da população. Então, muita coisa ainda deve ser levada ao judiciário. Enquanto em outros países o legislativo tem um protagonismo maior sobre a interpretação constitucional e de direitos, aqui no Brasil não, né? Nós ainda precisamos muito do nosso judiciário efetivando direitos, ainda que, né, nós tenhamos a discussão desses direitos na esfera do legislativo, mas nós temos ainda um legislativo, de certa forma, omisso em algumas questões. Principalmente, Murilo, naquelas questões que o eleitorado é heterogêneo. Vou colocar aqui um ponto para explicar melhor. Por exemplo, questões como aborto, direito dos transgêneros, enfim, são questões tão importantes, mas são questões polêmicas. Parte do eleitorado conservador, né, não aceita tais questões. E parte do, né, eleitorado progressista, né, no qual eu sempre me incluo, você já sabe, enfim, a gente defende esse tipo de decisão. Mas veja, o legislativo, em regra, é omisso em relação a questões polêmicas, porque qualquer decisão tomada vai desagradar uma parte dos eleitores. Né? Então, nós temos um papel muito grande aqui do judiciário que ainda é necessário. Então, muitas questões são judicializadas. Esse é o primeiro ponto. Enfim, segundo ponto, eu acho que bons profissionais ainda têm, sim, espaço no mercado. E a gama para o curso de Direito é muito grande. Nós temos necessidade de serviços jurídicos, não só naquelas demandas indenizatórias comuns ou de direito do consumidor, enfim. Nós temos setores de empresas que demandam, né, atuação, né, demandam ali um departamento jurídico interno. Nós temos inúmeras empresas, nós temos startups, né? As startups que vêm sempre aí no nosso simpósio de Direito e Tecnologia, que a gente movimenta, enfim, lá em Araucária. Então, a gente acredita muito ainda nesse potencial. Nós precisamos. Talvez, Murilo, que a gente também precise pensar, enfim, no sentido de reformular esse papel jurídico, abrir, né, a nossa mente aí para outros formatos de empresas, para o direito e tecnologia, para outras questões mais novas do direito. Mas eu acredito sim que tem espaço. Talvez o que mudou e o que está mudando bastante é a área de atuação e a forma como principalmente o advogado atua, né, Camila? Sim. Acho que isso que você quer dizer também. Isso. Porque antigamente a gente sabe que o profissional do direito, né, o advogado, ele saía da faculdade. Por muito tempo ele nem precisava fazer OAB, né, prova da OAB, né? Hoje é tão temida a prova da OAB. Mas muitos saíam
já iam advogar e montavam um escritório e esperavam o cliente vinha. Né? Hoje a gente sabe que não existe mais isso. Né? Hoje o advogado recém-formado ele tem que buscar a sua clientela, seja como autônomo ou trabalhando para algum outro advogado, algum escritório. Né? E o que você quer dizer, então, que existem áreas do direito ainda que estão pouco exploradas, é isso? Exatamente. Então, essa questão do direito e tecnologia é uma questão pouco explorada. Lei Geral de Proteção de Dados. No escritório, por exemplo, como advogada, eu faço a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para os clientes. Mas veja, tem muitos doutrinadores que dizem, estudiosos do tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que dizem o seguinte, olha, a LGPD vai ser quase como um novo CDC, Código de Defesa do Consumidor, vai ter muito campo e cada vez mais vai ser cobrado. Quem não viu privacidade hackeada no Netflix, né, o dilema das redes do Netflix também. Então a gente sabe a importância da proteção dos nossos dados, que estão tão expostos, né, com vazamentos, né, de dados, enfim, de grandes empresas. Então olha aí esse ramo, poucos advogados ainda sabem, né, advogar nessa área, enfim, tem curso de DPO, tem uma série de cursos e de preparação para esse tipo de área. É uma área que nem todos ainda exploram. Então vejam, a gente tem muita coisa no direito ainda a ser explorada, muita coisa. Isso sem falar para aqueles profissionais, até nós temos um aluno, inclusive, que acabou de chegar no curso e é um profissional mais versátil, digamos assim, porque ele já tem uma formação em sistemas de informação. Olha que legal, né? Dizem que nós vamos ser analfabetos aí, né? Não tem essa expressão, né? Quem não souber, quem não entender um pouquinho de linguagem de programação, então no caso eu seria analfabete, né? Confesso aqui que por hora, né, não sei linguagem de programação. Então, nesse caso, é claro que nós temos aí, por exemplo, um profissional versátil, melhor ainda, porque ele vai entender muito mais, né? Então, assim, do sistema, da tecnologia, como isso é feito, do direito digital de um modo geral. Então, a gente tem muitos tópicos aqui. Só um exemplo, né, LGPD. Sim. A gente tem muita coisa. E é interessante, até te contando uma historinha rápida. Esses dias estava conversando com uma pessoa que eu conheço e ela falando assim, não, essa lei da LGPD não vai pegar. Mas, na verdade, ele achou que era LGBT. Que era outra coisa. Ele falou como se fosse o LGBT. Não, isso daí falou mal. Assim, então, daí eu tentei explicar, não, isso daí não é LGBT, isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma nova... E é interessante porque muita gente, essa lei é uma lei que já vem há algum tempo, ela foi aprovada há bastante tempo e tem um tempo para as empresas, para se adequarem, né? Começou agora, né? E isso vai impactar bastante, né? Sim. Nós que estamos com os nossos dados aí disponíveis, expostos, a própria Unifaciar, que pega dados, vamos dizer assim, coleta dados dos seus alunos, como trabalhar esses dados, né? Então, isso é interessante, é algo que tem movimentado bastante o mercado, né? Exatamente. E não só isso, né, Murilo? Porque não só a gente, às vezes, o empresário, por exemplo, tem medo de levar uma multa, enfim, porque a lei prevê multas. E são multas pesadas, né? Exato. Só que, digamos assim, o dano material, às vezes até é suprido, né? Isso é mais tranquilo. Mas e o dano reputacional? E o prejuízo que você vai ter com a sua imagem, a imagem da sua empresa? Então, acho que isso é mais grave, né? Com certeza é mais grave e às vezes até irremediável. Então é uma coisa que a gente precisa aí ficar muito antenado, né? Só um exemplo. Então nós temos aí sim uma grande variedade. E uma observação. Uma observação. Claro, né? Hoje o profissional do direito, até você disse, que a gente tem que procurar mais, enfim, se inserir e tudo mais. Hoje os clientes não aparecem, assim, não batem tanto na nossa porta como antigamente. Né? Mas lembrando sempre da proibição de captação de clientes aqui do Tribunal de Ética, do Estatuto do Advogado, né, Murilo? E, né, do Código de Ética também, é proibida a captação de clientes. E também tem algumas questões interessantes, porque recentemente a OAB permitiu aí alguns tipos de publicidade bem específicas, então quem quiser conferir isso, mas isso é tema para uma outra conversa já. É interessante isso, né, que você falou, essa questão da captação de clientes, muita gente não sabe, mas, por exemplo, um advogado não pode simplesmente chegar lá no Facebook e fazer propaganda, ou no sentido de buscar, estou oferecendo meus serviços aqui na área de família, você que está se divorciando, né? E claro, estou dando um exemplo, mas há vários outros, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos
lá é comum você ver outdoors, você vê no táxi, assim, ó, procura advogado, ó, sofreu um dano, me procure, né? E aí tem lá um número do advogado. É engraçado que há essa diferença entre o nosso mercado brasileiro e o mercado americano nessa questão da divulgação dos serviços, né? Aqui não pode. É bem diferente essa questão. Eu ia mesmo dizer, falei, Murilo, eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Só vou para Portugal, só para a terrinha. Mas você que já foi, já deve ter visto isso, né? E tem os livros do John Grisham, se eu não me engano, principalmente Os Litigantes, que ele retrata contos jurídicos, e assim é fantástico esse livro, dá para entender muito bem do sistema americano. Fica aí de dica também para você que está em casa, né? Literatura, enfim, leve, gostosa, mas esse Os Litigantes trata de um caso da indústria farmacêutica muito legal e mostra bem como é esse dia a dia do advogado, em algumas ações indenizatórias também, e essa parte da publicidade. Então fica já de dica para os nossos ouvintes, né? E é interessante isso que você falou, Camila, até no imaginário do estudante do direito, daquele que quer buscar o direito, porque muitas vezes ele escolhe o direito por causa de Hollywood, né? Ele assiste os filmes hollywoodianos e ele pensa, ou assiste séries, né? Tem aquelas Suits, né? Suits, acho que é Suits, né? É o nome. E aí ele assiste, ele acha, não, um advogado... E a gente sabe que o direito brasileiro é muito diferente do americano, né? Nessa questão do litígio. Então é interessante falar isso também para aquele que está querendo... A gente está falando aqui para uma audiência de já formados, mas também tem muita gente aqui que está buscando um curso, né? O podcast é sobre educação e carreira, está buscando um curso, e aí é importante falar isso para ele, né? Por que há essa diferença entre o direito brasileiro e o direito americano nesse sentido? Exatamente. Inclusive, a gente não tem martelo aqui, né? Mas eu adoro. Eu queria que a gente tivesse um martelinho. Acho sensacional, justamente por conta dos filmes, né? Acho sensacional. Ordem, né? Ordem no tribunal. Ordem. A gente não tem. Até no nosso simpósio de Direito e Tecnologia, o símbolo é um martelo todo assim, colorido, assim, é maravilhoso. Mas, enfim, a gente não tem no direito... martelo, foice, já é complicado. Enfim, a gente não tem no nosso direito um martelinho, enfim, né? Mas é claro que o juiz pode sim, deve chamar atenção, sempre respeitando as prerrogativas do advogado, porque é importante, né, Murilo, você também, né, tem a formação no direito, formação jurídica, e é importante a gente lembrar aqui que as prerrogativas do advogado devem ser sempre respeitadas. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, todas as suas subseções têm um número de emergência ali, de plantão, para essas prerrogativas, né, quando elas são desrespeitadas. Nós tivemos casos polêmicos na mídia, inclusive, né, sobre essas questões. Nós tivemos aquela advogada que acabou sendo maltratada numa audiência. Recentemente, uma juíza que também acabou maltratando um advogado, enfim, houve ali uma discussão muito ferrenha, enfim. Então, o juiz pode pôr ordem sim no nosso direito, sem o martelo e respeitando as prerrogativas do advogado. Com certeza. Até você falando, eu me lembrei de uma história, eu era recém-advogado, fui fazer um atendimento de delegacia. E era um rapaz que estava sendo acusado de um roubo, né? E era a primeira vez até que eu estava indo na delegacia, nem sabia o que fazer, né? Cheguei lá meio tímido, falei, eu sou advogado, vim aqui. E aí eles me deixaram falar com o cliente, e ele estava sendo acusado de um roubo, e aí o policial veio para mim e falou, não adianta, ele foi reconhecido, a pessoa o estabelecimento lá que foi roubado, ele foi reconhecido e é ele, não tem e tal. E aí eu fui falar com ele, ele falou, não tem nada a ver, eu estava em casa, me trouxeram e tal. E aí eu falava com o policial e falava com ele, até que uma hora eu quase que eu fui pro meu cliente e falei assim, confessa, foi você, confessa, pode confessar. Brincadeira, mas brincadeira à parte, eu acabei levando ele, né? E depois a gente acabou não havendo nem denúncia, nada, não tinha nada a ver. Mas a gente sabe que hoje... o advogado ele tem os seus direitos, né? E claro, também tem que respeitar tanto numa delegacia, num fórum, numa audiência, né? As autoridades, né? Ele não pode ir dando carteiraço, né? Como Exato. A gente de vez em quando vê também advogados dando carteiraço, mas Exato. Ao mesmo tempo a gente recebe muito carteiraço de juiz, de promotor, né? De Exato, delegado. Né?
todos aí têm que se respeitar, até porque o advogado, eu sempre falo isso para meus alunos, adoro dizer isso, o advogado, né, aí exerce função essencial à justiça, né, conforme está na nossa Constituição de 1988. Legal. Então, né, importante. Tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que o mercado da advocacia no país ele tá crescendo muito, ele cresce uma média de 20% ao ano, então são cerca de 50 bilhões por ano. E o Datafolha realizou uma pesquisa com em torno de 300 advogados das diversas regiões e se descobriu que ali o gênero está mais ou menos masculino e feminino. Tem um pouquinho mais mulheres advogadas do que homens. Olha que interessante. Yes. As mulheres passaram aí, há pouco tempo atrás, o número de advogados homens, né? Só que ainda a mulher ela recebe em média 28,5% menos que o homem, né? Os homens recebem 28,5% a mais que as mulheres. E aí eu já encaixo uma pergunta. É difícil ser uma advogada mulher, ser uma profissional mulher? Como que é isso daí? Existe preconceito? Murilo, eu acho que sim, que em alguns momentos sim. É claro, eu advogo na área civil, então digamos assim, que é uma área um pouco mais tranquila, né? A gente faz análise de contratos, direito das famílias, enfim, então na minha advocacia eu não encontrei tanta dificuldade, apesar de também ser um ambiente que tradicionalmente é um ambiente masculino, né? Né? Antigamente, né? Enfim, isso acontecia muito. Mas, assim, na área do direito criminal, penal, eu acho que isso é ainda mais forte, ainda mais no ambiente de delegacia, enfim. E, claro, né, parece-me que existem situações de mais machismo, etc. Né? Claro que também não é a regra, né? Obviamente nós temos profissionais que respeitam e que confiam, mas é claro que existe ainda, né, e esse número diz muito sobre isso, existe ainda machismo. Até tem uma live bem legal que nós fizemos, está gravada e disponível no canal do YouTube da Unifaciar também. É uma live que foi feita no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2021, com várias advogadas. E aí, com muito mais propriedade, as advogadas criminalistas, a doutora Viviana, a doutora Maria Augusta, enfim, as advogadas criminalistas, elas falam com mais propriedade desse meio, enfim, do papel da advogada criminalista, enfim, nesses ambientes e tudo, e o que sofrem de preconceito. Então fica a dica já para assistir também, porque essa live do Dia das Mulheres, enfim, está gravada no YouTube. Mas eu acredito que sim, que esse número, inclusive, reflete isso, né? E mais uma... Nossa, eu não paro de falar, gente. O Murilo já conhece, vocês ainda não, mas eu não paro de falar um minuto. Mas, enfim, lembrei de mais uma coisa. Nós teremos uma live no canal do YouTube da Unifaciar, ao vivo, nesta quinta-feira, dia 26 agora, de agosto, né? Nessa semana, sobre... porque é o dia, enfim, da igualdade, do empoderamento feminino. Então, nós teremos também uma live muito legal que fala sobre igualdade de gênero, muito bacana. Foi um pedido especial aí do Felipe, do pessoal do nosso marketing, e nós estamos promovendo. A professora convidada Júlia de Tirana estará conosco, a professora da casa Regiane Ketz também estará conosco, e elas falarão justamente sobre essa questão. Talvez quando esse podcast for pro ar, essa live já vai ter acontecido. É verdade. Nosso podcast vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, no canal do YouTube e também no Spotify. E aí, a gente vai estar no chat ali interagindo com as pessoas, inclusive respondendo perguntas, né? Você vai estar lá, eu vou te avisar. Legal, mas vai ficar gravado. O pessoal, né, que vai ficar gravado, o pessoal vai poder assistir, vai poder vai ficar assistir. Gravado vai ser muito interessante. No canal. E essa pesquisa também, Camila, ela fala também sobre a questão da diversidade étnica e racial. Né? Então, é interessante dar esses dados, né? Que a composição dos profissionais por cor se expressa da seguinte forma, né? 2% se identificam como amarelos, 37% como negros e 62% como brancos. Então, a gente tem ainda uma maioria branca bastante considerável na advocacia. Sim, infelizmente. A gente tem recebido, né, muitas dúvidas no canal da Unifaciar, nas redes sociais, e algumas dúvidas
dos alunos que têm interesse em fazer direito, eles querem saber, por exemplo, qual que é a duração de um curso de direito? Né? Quantos anos dura um curso de direito hoje? O curso dura 5 anos, 5 anos. E, enfim, e sobre a questão até, né, desses outros dados, enfim, de fato a gente verifica isso na prática, né, verifica essa diferença, enfim, o que reflete a nossa desigualdade social, né, e o preconceito ainda muito presente, né, o próprio racismo ainda presente na sociedade, infelizmente. Então esses dados, inclusive também na questão das mulheres, é reflexo da nossa própria sociedade, da desigualdade presente na nossa própria sociedade em relação às oportunidades de estudo, às oportunidades, né, de se cursar uma graduação, enfim, e toda a situação, né, social que o nosso país vive. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Isso é um reflexo dessa desigualdade, com certeza, né? Mas aí quem ingressar no curso de Direito vai estudar esses temas mais a fundo, vai ter aí debates calorosos na aula de alguns professores, debates sobre direitos fundamentais, com várias perspectivas. É bem interessante, mas vale a pena a gente ressaltar isso, com certeza, né? Legal, Camila. E muita gente também pergunta se precisa ler muito, né? O estudante, eu quero fazer Direito, mas eu não gosto de ler. Precisa ler muito no direito? E já vou emendar uma segunda pergunta também. Eu preciso decorar leis? Tem tanta lei no Brasil, eu preciso decorar, saber a lei, eu preciso ressaltar a lei, né? A Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, enfim. Precisa decorar a lei? Precisa gostar de ler? Olha, gostar de ler é sempre bom, né? Para quem, né? Primeiro para qualquer área, mas para quem vai fazer direito especialmente, porque, de fato, né, a gente tem, claro, a prática do direito, mas que depende do embasamento teórico, né? Então, por exemplo, né, no caso dos nossos alunos, Murilo, eles vão exercer a prática acompanhado de professores, né, advogados, lá do núcleo de prática jurídica nos períodos mais avançados, né, em regra no 8º e no 10º. Então, veja, esses alunos precisam de embasamento teórico, né? Mas é claro que no dia a dia nós temos diversos mecanismos interessantes. Não é mais como na nossa época, eu digo na nossa, viu? Porque eu me formei depois e lembro o dia da graduação, como eu disse no começo, mas, né, na minha época de faculdade, Quando é que você se formou, Camila? 2011. Colei grau em 3 de fevereiro de 2012. Aí ganhei aí uns dias com os meses até a colação de grau. Só me formei 11, eu sou ruim de conta, uns 15 anos, 14 anos antes, mas estamos perto. Não, mas estamos perto, olha só. Mas olha só, na nossa época tinha aquele CD de jurisprudência, né? Porque antes de eu entrar na graduação, o que os professores relatavam era o seguinte, olha, a gente acompanhava lá as publicações, né, no diário mesmo, no jornal que vinha, né, as publicações oficiais. Hoje em dia já tem um sistema que coleta automaticamente essas publicações e nos envia por e-mail pelos correios, as publicações, né, dos processos, enfim, as intimações dos advogados, né, nos processos respectivos a cada nova decisão, enfim. E jurisprudência, para nós, né, consultarmos, tinha no CD-ROM, né, e começou ali, né, já tinha também alguma coisa no site dos tribunais, mas tinha um CD-ROM que compilava, tinha mais mecanismos de busca, era bem legal, assim, no estágio, enfim, eu sempre pesquisei muito jurisprudência. Agora, hoje em dia não, né, hoje em dia os sites dos tribunais, assim, nossa, eles estão com mecanismos, né, tecnológicos aí mais requintados, então nós conseguimos fazer uma excelente pesquisa, ninguém mais precisa de um CD-ROM, por exemplo, né? Então, nós temos... Precisa decorar a lei? Não precisa decorar a lei, né? É claro que se você quer passar num concurso, a primeira fase de um concurso da magistratura, né, do Ministério Público, é claro que aí você vai ter que ler várias vezes a legislação seca e saber daquelas súmulas secas. Para quem, sem comentários. Legislação seca, para quem não é do direito, é a lei. A lei. É só a lei. Ali o vade-mecum, ou enfim, pegar no site do Planalto, sem nenhum comentário de doutrinador, sem nenhuma anotação. Então você vai precisar ler muito. E claro, estudar também doutrina, fazer um cursinho, enfim, né, você precisa desse estudo mais intenso. Mas, e para próprio exame da ordem também, né? Mas assim, não precisa decorar todas as leis, até porque seria humanamente impossível. No próprio exame de ordem, né? Você precisa ter estratégia. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Você não vai decorar tudo, né?
claro, né, tem que gostar de ler, estudar, mas você não vai decorar tudo. Você pega lá disciplinas, olha para o seu edital, quantas questões tem de cada disciplina? Eu gosto mais de consumidor, de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de Direito Civil e Processo Civil. Então vou estudar mais essas, né, para já garantir aqui X questões, calcula quantas questões tem, quantas você precisa acertar na primeira fase. E na segunda fase você vai escolher aquela disciplina, aquela área do direito que você tem mais afinidade. Então, assim, Murilo, eu acredito que não precisa decorar realmente, né? É muito... O pessoal tá mais tá aliviado. Feliz, então, tá aliviado, né? É claro que com o tempo, né, Camila, a gente sabe que conforme você vai se encaminhando para uma área, você vai ficando mais... aquela área vai ficando mais próxima e muitas legislações você sabe de cabeça, tanto o número da lei quanto alguns artigos especificamente, né? Exato. E aí, eu queria saber quando que você decidiu assim, não quero fazer direito? Foi no ensino médio? Você estava terminando o ensino médio? O que aconteceu? O que foi o start que você se lembra? Não, é isso que eu quero fazer direito e vou seguir esse caminho. Você sabe que é curioso, Murilo? Porque até os 15 anos eu tinha uma prima, enfim, já faleceu, inclusive, recentemente, mas uma prima do meu pai, que era dentista. E até os 15 anos, eu dizia que eu queria fazer odontologia, porque eu adorava ir no consultório dela, adorava, porque ela me tratava muito bem, evidentemente, eu era da família, ela fazia gracinhas e tal, então eu achava o máximo, assim, né, dava doce, enfim, dentista dando doce, mas tudo bem, né, porque era da família, um amor de pessoa. Então eu me sentia, assim, muito bem, dizia, nossa, eu admirava desde criança, nossa, ela é dentista, que legal. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que química, biologia, não eram disciplinas que eu gostava de estudar. Eu ia bem, né, claro, porque minha mãe era muito, né, a minha mãe né, meus pais são muito bravos, assim, sabe? Mas, enfim, então eu ia bem nas disciplinas, eu estudava muito, mas era sofrido estudar matemática, estudar química, biologia. E aí, eu parei para pensar, poxa vida, eu gosto mais de história, de geopolítica, de literatura. Eu sou chata, questionadora, respondo um pouco pra mãe, né? O aluno do direito é esse perfil, né? Se responde muito pra mãe, já tá no caminho, é quase isso, né? Questionador, né? Pessoal, os jovens aí, ó, não respondam. Não respondam pra mãe, tá? Enfim, né? Não, você sabe, olha que coincidência, né? A Andréa, a gente fez um podcast com a Andréa, nossa diretora acadêmica, que é formada em administração também. Ela tentou vestibular para odonto, e acabou que não passou e virou uma apaixonada por administração, né? Então, acho que o mundo da odontologia perdeu 2 dentistas aí. Mas no teu caso, eu acho que você ia se frustrar um pouco, porque eu fico imaginando você como dentista, você querendo falar com o paciente, né? Imagina, ele com a boca aberta e você falando, ele ia ficar louco, né? Ou eu iria me realizar, né, Murilo? Porque dele não pode falar e só eu falo, então eu iria me realizar, eu acho. Mas enfim, né, então assim, esse start foi a partir daí, né, mas claro que eu tinha dúvida também, né, assim, passei, assim, rapidamente no vestibular, passei até no meio do ano na Estadual de Ponta Grossa, foi super legal, né, ainda tinha mais 6 meses ali de colégio, de ensino médio, mas já estava com a vaga garantida, na época funcionava dessa forma, foi maravilhoso, só que eu tinha dúvidas também, é claro, né, às vezes eu dizia para os meus pais, vocês não querem escolher para mim, não, o que é melhor, me ajudem, e eles diziam, você é que escolhe, tem que ser o que você gosta, por aí foi, né? Você já falou aí quais disciplinas você não gostava e quais você gostava no ensino médio, né? Você lembra dos teus professores lá da educação básica? Lembro dos demais. Bons e dos ruins? Como é que é? Lembro demais, na gloriosa Umuarama. Lembro bastante, meus professores foram fundamentais. Eu tinha um professor muito especial de geografia, ele dava aquela parte geopolítica, ele era muito crítico da sociedade, eu me inspirava muito nele. Então, assim, nossa, era fantástico, recomendava obras. E também me lembro muito de uma professora de história, a Gisele, e também muito crítica, enfim, e foi muito engraçado, eu amava essa professora de história, ela elogiava o meu cabelo, porque eu sempre usava Chanel, sabe aquele Chanelzinho clássico, assim, curto aqui, quando era criança, até a adolescência, e aí, bom, ainda meio curto, né, e aí, essa professora na aula para explicar a antiguidade, enfim, período clássico da história, ela dizia assim, vejam, clássico é como
cabelo da Camila nunca cai de moda, isso que é clássico. Então eu era apaixonada por ela, né? Achava o máximo, assim. E além disso, a de literatura, claro, né? Porque eu era daquelas que queria declamar poesia, que queria ler sempre na aula, né? Já com esse meu intuito de falar bastante, então, né? Eu ficava levantando a mão. Aí a professora deixava eu ler uma poesia na aula de literatura por aula. E todos os colegas compreendiam, porque eles sabiam que eu gostava muito de ler. E você lembra também dos professores que você não gostava? E por que você não gostava? Lembra de alguma? Tô pensando apagou aqui. da memória. Nossa, sabe o que eu não sei agora, Murilo? Eu lembro de uma bronca que eu levei na educação física gigante. Eu fiquei bem chateada. Mas não chegava a não gostar do professor. Libriana, né? Libriana não gosta de, né? Não quer conflito com ninguém, né? Assim, enfim, então eu era tranquila. Mas lembro de uma bronca bem grande, porque eu briguei na aula de educação física com colegas. Você brigando. Eu briguei. Enfim. Camila, hoje você se sente plena na sua, né? Assim, plenamente satisfeita com sua carreira? Como é que é? Sim, me sinto. E também porque eu, né, tracei aí um perfil acadêmico, né? Desde a graduação eu fiz iniciação científica, tive professores maravilhosos, né? Lembro de todos, né, da graduação, mas com especial carinho da Ana Paula, Renata, Zilda, enfim, assim, professoras que me trataram como filha, né? Eu morava já sozinha, longe dos pais, me trataram como filha, a gente pesquisou muito juntas, então eu fiz programas de iniciação científica, sempre me interessei por algumas áreas específicas do direito e me sentia muito realizada pesquisando o direito, né? Depois também mestrado, doutorado, enfim, e isso é muito apaixonante, até porque, né, se eu não gostasse, não teria feito mestrado, doutorado e né, não teria continuado na pesquisa e no direito. Sim. E por mais que eu seja uma curiosa de outras áreas, inclusive faço uma segunda graduação em História, eu acho que você não sabia, né? Não sabia. Eu faço uma graduação em História desde comecei esse ano, sou caloura em História, no Centro Universitário Unifaciar, mas por mais que eu seja uma curiosa de outras áreas, né, adoro literatura, letras me encanta, se tivesse psicologia AD, acho que eu também gostaria de fazer, então por mais que eu seja assim apaixonada por estudar, por pesquisar, mas eu me sinto assim realizada, porque eu acho que é uma profissão que a gente pode ajudar as pessoas, né, Murilo? Então é uma profissão importante. E você hoje, você se sente mais advogada, professora ou uma professora advogada? Que difícil. Que difícil, né? Essa eu não esperava, corta, gente, não, mentira. Deixa eu pensar, olha, é difícil, eu gosto muito. O Danilo e o Glauco estão ali, eles não vão, eu falei para eles não cortar, eles... Não cortar, sem edições. Sem edições. Ai, tô ferrada. Sem edições. A vida como ela é. Quem sabe faz ao vivo, né? Ai, bom, eu gosto muito, eu tenho muita vocação para docência, né? Então, e é muito gratificante, né? Ser professora é muito gratificante. Então, eu tenho um pé muito grande ali na docência, mas também gosto muito de advogar. Na minha área, claro, né, Murilo, não penal. Direito penal não é comigo, né? Na área civil eu gosto muito, muito de advogar. Toda a parte também das questões tão importantes como direitos humanos, enfim, todas essas questões importantes, esse lado humanitário aí também é muito bacana, isso me faz sentir muito realizada, né? E também porque com a pesquisa no direito a gente contribui também, né, para a efetivação dos direitos, enfim, por um raciocínio crítico a respeito das questões sociais e jurídicas, então também acho que é muito relevante. Então essa pergunta aí, falei, não falei nada porque eu não consigo responder. Então tá, você é uma educadora, a gente sabe, né? Você tem um perfil de educadora. E eu queria te perguntar o seguinte, se fosse para você escrever uma frase no quadro negro, né? Pensando ainda no quadro negro, vamos dizer que a gente sabe que em alguns lugares nem existe mais, mas se fosse para escrever uma frase no quadro negro que não pudesse ser apagada, que ficasse como mensagem, tua mensagem, o que você escreveria? Mas tem que ser uma frase relativamente curta, porque é uma mensagem, né? Ah, meu Deus. Murilo, primeiro que frase curta não é comigo, não né? É contigo. Primeira coisa. E segundo que você podia ter me avisado antes, né? A frase seria assim, não escrevam frases curtas. Exato, né? Quase isso, né? Mas olha, uma frase para os meus alunos, você diz? Uma frase para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Olha, eu acho assim... Não votem em tal candidato, é isso. Não vote quem tem discurso de ódio, você sabe, né? Enfim, mas não sei, assim, eu acho que né? Algo que se preocupe, o tempo transcenda o tempo, né? Entendi. Olha, eu acho que se preocupe,
né? Lembrei agora uma coisa que eu gosto muito, eu sempre escrevo isso, principalmente nas aulas de introdução ao direito, enfim, né, de teoria do direito. Tem um pesquisador, né, um jurista, enfim, filósofo, na verdade, o Hans Jonas, e que ele reformula um pouco a questão do paradigma de Kelsen, enfim, e ele diz assim que o grande, né, o imperativo categórico atualmente seria nós permitirmos a continuidade da existência da humanidade, né? A humanidade continuar existindo. Porque lá, enfim, na época de Kelsen a gente não tinha essa preocupação com as gerações futuras, digamos assim, né? Então eu que tenho assim, né, não só um pé, mas acho que o corpo todo lá nos direitos humanos, enfim, e na defesa dos direitos, né, fundamentais, sociais, enfim, da nossa Constituição de 88, acredito que seria isso, né? Resguardar os nossos direitos, e não só da geração presente, mas como também da geração futura, e se preocupar com o que é humano, né? Enfim, acho que talvez fosse isso. Camila, muito obrigado pela conversa. Imagina. Esse podcast, como tenho falado, ele vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas. Eu não sei ao certo que dia que vai esse, mas entrem lá no canal do YouTube da Unifacear, vai estar lá esse tema, né? Se vale a pena fazer direito, e claro, falando sobre direito. E eu queria que você desse aí as tuas redes sociais, onde que as pessoas te encontram, como é que né? Legal, Murilo. Eu ainda não fiz o TikTok, que você já me cobrou muito, né? O Murilo, ele falou que eu devia fazer um TikTok, não fiz. Mas eu tenho Instagram, e é @Camila, né, com C, um L só, S de Salgueiro, P de Purificação, Marques. Camila SP Marques. E o meu site também, www.camilaspmarques.com. E também um canal no YouTube, né, Camila SP Marques também. Ali no Instagram tem o link para o site, para o currículo Lattes, para o pessoal entender o que eu pesquiso, o que eu publico. Enfim, no Instagram acho que é a chave de tudo, que é mais fácil aí para me encontrar. Né? Inclusive para os alunos me cobrarem as demandas da coordenação eventualmente, né? Ficam bravos aí comigo, não, mentira. Né? Para reclamar da coordenadora, enfim, né? Mas brincadeiras à parte, estou à disposição. Legal. O meu, quem quiser me encontrar aí nas redes, é Murilo. No Instagram, Murilo Mandrade, né? @Murilo Mandrade. No TikTok, Murilo Andrade Oficial. Eu não tenho feito muito TikTok. Ultimamente? Faz tempo que eu não faço TikTok. O Murilo tem milhares de fãs. Eu queria dizer que o Murilo é uma pessoa famosa no TikTok, para quem ainda não sabe, famosa, né? Famosa no TikTok. Só o dinheiro que eu não vi ainda caindo na conta, mas... Um dia a gente descobre, né? A gente descobre. Mas, Camila, novamente, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. É sempre um prazer falar contigo. E para os nossos ouvintes e também aqueles que assistirem pelo YouTube, é um prazer. Até uma próxima oportunidade. Podcast Educação e Carreiras. Valeu! Obrigada, Murilo. Obrigada a todos.